Hoje você vai aprender a pedir para a inteligência artificial criar um app que lê uma fatura como essa, automaticamente extrai as informações e já coloque num banco de dados para você, usando Python, ok? Então essa aqui é uma fatura real, claro que com as informações reais do cliente que não estão aqui mostradas, e tem aqui para quem que é, tem aqui a descrição, os itens e o total dessa fatura. Para eu criar essa aplicação, eu vou usar o Rapid, que é essa ferramenta aqui que você está vendo, onde aqui eu posso colocar o prompt, como todas as outras, ok? O Rapid tem essa figurinha aqui que você está vendo. E eu gosto muito do Rapid porque ele tem muito mais funcionalidades que outras plataformas como Lovable, V0. E eu aqui não sou também, gente, estrito em uma única plataforma. Eu uso outras plataformas, mas o Rapid eu estou usando mais, entregando mais coisa para os meus clientes e tem muito mais funcionalidades, como a que você vai ver hoje, que eu posso criar aplicativos em Python, que você não consegue fazer nessas outras aplicações. Ah, Elber, mas dá para criar usando o Cursor, dá para criar usando outras. Eu estou focando nessa daqui porque é mais simples para os usuários que não são tão experts em programação assim ou não sabem nada. Então, para eu fazer isso, primeiro eu vou usar o ChatGPT. Por que eu vou usar o ChatGPT? Aqui é muito importante você saber uma coisa. Todas as vezes que você vai começar uma aplicação e ela usa API, conexão de API com outro software, muitas das vezes Rapid, Lovable não foram treinados especificamente em conexão com aquela API. Então é importante que você coloque exemplos, e é justamente isso que nós vamos fazer, pedir para ela colocar exemplos. Inclusive, se você é novo nesse canal, meu nome é Elber Domingos, você está na Impactos AI, onde eu ensino empreendedores, freelancers a economizarem mais de 60 mil reais na empresa ou fazerem dinheiro com isso, usando inteligência artificial, automação e outros sistemas mais. Então, para aqui, eu vou pegar simplesmente o arquivo que eu tenho, eu acabei de anexar o arquivo da fatura de exemplo e aqui eu vou colocar um prompt. Pronto, eu terminei, eu coloquei o ChatGPT O3, que é teoricamente para código até um pouco melhor. Poderia estar usando outros? Poderia, tá? Vou até corrigir aqui para Pydantic. Beleza, diz assim, cria um código em Python que vai enviar o arquivo em PDF para o OpenAI usando o 4o Mini para extrair as informações de um PDF, incluindo as informações dele e os itens também, e retornar em formato JSON. Use a linguagem Python para fazer esse código. Use também a biblioteca Pydantic para forçar um esquema, vou até colocar aqui, esquema de retorno correto, ou seja, eu quero que ele coloque um JSON corretinho ali. Esse esquema eu quero que você use o PDF anexado como exemplo para a criação desse esquema. Ficou até um pouco redundante, mas tá bom. Coloquei aqui a página da internet, mas eu acredito que ele não vai usar a internet aqui porque não tem, ele está proibindo aqui de usar. Inclusive eu vou copiar isso aqui, se eu precisar usar uma outra inteligência artificial, eu uso. Vamos colocar aqui rapidinho. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar AI Studio. Também quero ver se ele gera alguma coisinha diferente usando o modelo Gemini 2.5 Pro, que está aqui, ó, beleza? Eu vou colar aqui, ok, tá tudo bem. Eu vou também anexar o arquivo. Pronto, arquivo anexado. Eu vou pedir para ele rodar também isso daqui. Pode ser que ele tenha uma resposta um pouco diferente. E aqui eles estão ainda fazendo, nós vamos voltar já já quando ele finalizar. Ok, ele finalizou. Aqui está o código. Você não precisa entender muito do código aqui, tá? Porque ele está mostrando todo o código. Eu entendo um pouquinho, então eu sei que ele criou aqui as bases. Não vou ficar analisando muita coisa aqui. Ele criou a base do invoice usando o Pydantic, perfeito. E aqui ele está fazendo o upload e depois extraindo, porque aparentemente ele tem que fazer o upload e depois extrair as informações. Aqui eu vou copiar esse código, perfeito? Vou voltar aqui agora no Rapid. Bom, galera, eu finalizei aqui o prompt, tá? Eu vou deixar aqui um segundinho para você poder ver, ler como é que ele tá, que eu pedi para ele fazer um aplicativo usando Python para extrair as informações, jogar ali, né, como se fosse uma fatura e tal. Aqui no app eu vou selecionar esse daqui, ó, para eu facilitar a escolha da inteligência artificial. Já vou falar que eu quero fazer um web app usando Python, ok? Vou selecionar aqui. Eu vou enviar. Agora o Python vai fazer uma análise do que eu pedi
e ele geralmente vai colocar até algumas sugestões. Você quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo? Muitas das vezes eu escolho não selecionar nada, porque é natural da inteligência artificial que ele não faça 100% de tudo que você está pedindo. Se você já está nesse mundo, você sabe que é isso que acontece geralmente, né? Então aqui não é diferente, até que a inteligência artificial você já tenha diversos templates, inclusive o Rapid tem vários templates já também, tá? Que você pode pesquisar na galerias deles. Eles aceitam mais de 50 linguagens de programação que você pode usar. Mas vamos só voltar aqui, ó. Ele até colocou, ele colocou um nome, né? Invoice Extractor. Eu poderia ter selecionado um nome. Ele colocou aqui que vai usar o Web App do Python, como eu pedi. Ele percebeu que vai ter que ter uma integração com a OpenAI e ele colocou um bootstrap aqui para ficar bonitinho, não tem problema. E aqui é onde ele dá as ideias, você quer que eu adicione isso, aquilo, tal? Eu não quero adicionar nada, vou só dar um approve. E aqui é a parte poderosa, que ele vai começar a criação, perfeito? E se você já me segue, sabe que às vezes eu gosto de destacar alguns pontos aqui do Rapid, eu vou colocar rapidinho para quem não conhece ainda. No Rapid você já pode fazer o deploy, ele usa o Google, ele está 100% hospedado ali no Google, então é muito seguro. Tem segurança contra o ataque DDoS natural, porque eu uso o firewall do Google, então é extremamente poderoso. Dá para você usar a autenticação, está em formato beta ainda, ou seja, não é aconselhável para você colocar em produção, mas já tem ali. Tem o banco de dados Postgres, que eles usam o Neon, que é um concorrente do Supabase, muito bom. Você consegue controlar as dependências maravilhosamente bem, instalar, e para você instalar, inclusive, você consegue usar até um shell. Deixa eu só colocar aqui, só para melhorar. Você pode usar o Git, ele tem um versionamento dentro dele, que daí você também pode enviar para o GitHub se você quiser. E esse Git é poderosíssimo, que você pode fazer um rollback, ou seja, fez alguma besteira, você clica em rollback, ele volta o código como estava antes, sem que você precise gastar token pedindo assim, olha, para a inteligência artificial, olha, eu fiz uma besteira, volta para mim, não precisa. Ele tem outros tipos de banco de dados, como Object Storage, chave-valor, que é tipo o Redis. E aqui as coisas que eu gosto de destacar bastante. Secrets, você consegue controlar aqui tanto os secrets da sua aplicação, como os secrets de forma genérica que estão dentro do Rapid. Você consegue usar um shell, ou seja, o terminal, gente. Você faz aqui pip install, npm install, é maravilhoso isso, tá? E você consegue conectar via SSH com o Cursor, Windsurf. Por exemplo, o Lovable fala que tem conexão direta, mas na verdade você tem que mandar para o GitHub. Do GitHub você acessa ali no Cursor, né? E depois faz um push de volta e tal. Aqui não é isso não, tá? Aqui é uma conexão direta. Mexeu no código, atualiza lá. Então é bem mais interessante. O Tempo Labs fez isso recentemente também, que eles fazem via SSH. Mas enfim, essas aqui são só alguns pontos do que você pode ter. Então geralmente eu acesso aqui, eu coloco assim, console, para eu ver tudo o que vai acontecer. Quando ele terminar essa aplicação, ele vai apertar para rodar aqui em cima, que tem um botão de Run, e ele vai mostrar aqui o que está acontecendo. Vamos esperar para ver. Gente, olha que coisa fantástica. Essa parte dos secrets que eu te falei. Ele percebeu que ele precisa da OpenAI, da API Key, né? E aqui ele fala, preciso da API Key. E aqui seria para você preencher. Por que ele preencheu automaticamente para mim? Porque ele percebeu que eu tenho uma API Key já de forma centralizada, que eu vou te mostrar onde é que fica, e ele já linkou, esse aqui é o símbolo do link, e ele pegou, Using OpenAI API Key, já está usando no meu sistema. Eu vou apertar Continue, só isso. Então se eu vir aqui agora em Secrets, por exemplo, aqui você está vendo que ele está usando o App Secrets, ou seja, são os secrets do aplicativo, tá aqui o OpenAI, beleza? Esse símbolo aqui significa que ele está conectado, e aqui, se eu clicar aqui, são os secrets da minha conta geral. Eu tenho da Anthropic, Coda, Gemini, por aí vai, e ele está usando isso daqui, que eu posso ver que está linkado. Isso aqui é legal porque se eu alterar isso aqui, altera de todo mundo e tal. Então é muito interessante você ter os secrets tanto da conta quanto do app. Então aqui ele finalizou. O que eu vou fazer? Você pode ver aqui, que ele tem essas informações aqui. Aqui ele fala tudo o que ele fez. Geralmente, ele não cria o banco de dados logo de primeira. Deixa eu ver aqui, Ele realmente não criou o banco de dados. Então, eu vou só pedir aqui para ele fazer isso daqui, crie o banco de dados para salvar as informações. Ponto final. Eu vou colocar aqui para ele criar.
e ele já vai saber que ele tem que usar esse daqui. Então pronto, ele finalizou. Eu até coloquei aqui já um teste. E o que acontece? Olha só que legal. Ele, depois que eu inseri, já vou mostrar como é que eu fiz, ele colocou aqui o nome do invoice, a data e todas as informações, incluindo os itens. Como que eu fiz isso daqui? Se eu voltar aqui, você vai ver que eu fiz alguns prompts, inclusive um prompt para melhorar a parte de background e tal. Mas o que aconteceu com os prompts? Ó, eu cheguei aqui e eu fiz 3 prompts, só não coloquei aqui para fazer esse vídeo ficar um pouquinho mais curto, mas eu coloquei 3 prompts a mais, onde eu coloquei o problema, eu copiei qual foi o erro que deu, e eu copiei qual foi o código que estava lá e pedi para ele consertar no próprio ChatGPT. E ele me deu algumas soluções. Aí eu vim aqui e coloquei aqui para ele solucionar. E isso eu fiz 2 vezes. E na última vez eu não copiei lá, eu simplesmente pedi para ele consertar. E na terceira vez ele já consertou. O código que eu peguei, eu vim aqui ó, nessa parte do código e cliquei em Invoice Extractor. Cliquei aqui, ele me deu esse código. Perfeito? Eu copiei o código e jogava aqui no ChatGPT junto com o erro. Elber, por que você não fez isso direto ali no próprio Rapid, né? Porque às vezes a inteligência artificial do Rapid tem alguns treinamentos que pode atrapalhar. Isso é normal e é bom que você saiba que existem essas opções que você pode trabalhar. Então, aqui eu vou fazer com você o último exemplo para você ver que está tudo funcionando. Deixa eu só clicar aqui. Voltar, perfeito? Então vamos ver o exemplo final. Então nesse exemplo eu vou clicar, empurrar a fatura aqui, ó, estou colocando a fatura, coloquei, ele joga a fatura lá para a inteligência artificial e me retorna toda o exemplo aqui da fatura colocada. Então está funcionando perfeitamente. Aí se eu apertar em salvar, ele vai salvar essa fatura, vai abrir para mim aqui, ó, e colocou essa fatura, mais uma vez que eu coloquei a mesma fatura aqui. E pronto, você tem uma aplicação que guarda invoices ali. Se eu vir aqui no banco de dados, der um refresh, você pode ver que está salvando os invoices, está salvando os itens do invoice normalmente, aliás, e você pode pegar aqui e fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu poderia colocar um botão aqui que ao clicar ele joga no banco de dados, que caso eu queira, um outro banco de dados, ou envie uma informação, envie um e-mail, enfim. Ou eu posso até clicar para editar, por exemplo. Aqui, se eu clico, não tem como eu editar. Eu poderia colocar essas funcionalidades também, ok? Então fica mais esse vídeo para você, fica com Deus e até a próxima.